Na minha campanha, através desse canal, em favor dos povos e das terras indígenas, temos falado muito sobre essa lei terrível do marco temporal. Esse tema faz com que tenhamos que tratar muito de um personagem especialmente nefasto do Brasil, que é o Aldo Rebelo. E Aldo Rebelo me levou a falar sobre outras figuras menos proeminentes, mas extremamente perigosas, que são os jovens ligados a grupos neofascistas no Brasil. E a gente tem esses grupos, a Nova Resistência é um deles, e eu fiz uma análise da entrevista de Rafael Machado por Breno Altman recentemente, em que ele assumidamente assume sua natureza fascista, né? Ele diz que sua ideologia se aproveita de certos aspectos do fascismo, sem vergonha nenhuma, como se o fascismo fosse uma espécie de supermercado que você pode pegar alguns produtos e deixar outros. E então algumas pessoas vieram me perguntar sobre Ciro Gomes, né? Qual é a posição de Ciro Gomes nessa coisa toda? E nesse momento em que o presidente Lula periga até aprovar em parte a lei do marco temporal, a discussão é se ele vai vetar inteiro ou não. É muito interessante a gente pensar se a gente tinha de fato uma alternativa melhor ou não nas últimas eleições. E no que se trata de Ciro Gomes, a minha resposta é que definitivamente não. Vamos dar uma olhada num vídeo que ele fez ano passado, falando com aquele cara do Flow. Eu acho que é o Flow, um podcast sobre o Lula. E a partir dele eu vou mostrar uma série de outros vídeos pequenos que eu fiz ano passado tratando do assunto Ciro Gomes. Tudo isso comentado. Vamos lá. O Lula tem 20 milhões de reais na conta dele. Ele declarou isso? Não. Por quê? Porque está na conta do Instituto Lula. Ah, entendi. Que ele é o dono de 99,9% das cotas e um pau-mandado dele é o dono do 0,1%. E isso ele não declarou como patrimônio privado dele. E ele é que usa o dinheiro para o que ele bem quiser. 20 milhões, vai ver de que foi. É importante destacar que tem muita coisa falsa nessa entrevista do Ciro Gomes ao Monark, como ficou claro nesse artigo da Mônica Bergamo, em que o Paulo Okamoto diz que o Instituto Lula não tem nada a ver com aquelas palestras que o Lula deu. E o Instituto Lula também não é propriedade particular do Lula, né? Então não tem nenhuma ilegalidade aí. Se tivesse, já teriam pego, porque fizeram de tudo para pegar o Lula e terminaram com questões menores, esdrúxulas, de triplex e coisa e tal. 100% empreiteira. Qual foi a mentira? Recibo, palestra. Sobre isso, no mesmo artigo da Mônica Bergamo, o Okamoto disse que nenhuma ilegalidade foi encontrada nas palestras que seguem um modelo consagrado pelos ex-presidentes americanos como Obama e Bush e também pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu não estou aqui para defender o Lula. Na verdade, algumas coisas que o Ciro Gomes falou nessa entrevista são corretas. A questão é que ele mistura mentira com coisas corretas e quer botar o Lula uma carapuça de ladrão que não cabe nessas questões. Como diz o Okamoto, né? Não tem nada de irregular ou ilegal nessa relação com as empreiteiras. Mas eu concordo que existe uma promiscuidade entre Lula, PT e empreiteiras que não é nada boa. Muito pelo contrário, que é desastrosa. Acontece que Ciro Gomes faz parte disso aí. Ele não é nenhuma virgem na zona. Basta pensar na grande promiscuidade que causou o maior de todos os desastres da relação do PT com as empreiteiras, está aqui bem na minha frente. Foi a construção da hidrelétrica de Belo Monte.
E Ciro Gomes fez parte total daquele processo de decisão de construção da hidrelétrica. Então ele é sim parte desse problema da promiscuidade do partido com as grandes empreiteiras. Lembrando que é uma obra desastrosa e extremamente ineficiente do ponto de vista da geração de energia, né? Atualmente a gente está passando por uma seca fortíssima aqui na Amazônia e o Rio Xingu praticamente não corre. Então, Belo Monte não está gerando energia, mas está causando impactos imensos em várias escalas. A única razão para entender por que foi porque, apesar de tantos alertas de especialistas, por que se decidiu construir Belo Monte aqui no Xingu, foi a relação com as empreiteiras. Foi para beneficiar empreiteiras que fizeram doações de campanha para o PT, tudo na legalidade, né? Mas não por isso não deixam de ser imorais e desastrosas do ponto de vista econômico e ambiental. Vamos dar uma olhada no que Ciro Gomes andou falando sobre Belo Monte. Então, Belo Monte, eu tenho certa convicção porque eu sei o que é a experiência de Palpina. Você não pode dizer que a experiência de Palpina foi depredadora do meio ambiente e usar a mesma expressão, a minha ferramenta de luta é a palavra. É que nem o Ariano Suassuna dizendo zangadíssimo porque chamaram o Chimbinha, baterista do Calypso, né, ex-marido da Joelma, de gênio, guitarrista. Aí diz o Ariano Suassuna, ora, a ferramenta minha é a palavra. Se você chama o Chimbinha de gênio, qual é a palavra que eu vou usar para falar do Beethoven? Então, percebe, qualquer antropização, você já ouviu essa frase hoje aqui. Qualquer antropização, especialmente em matéria de energia, mexe no meio ambiente. Ciro Gomes é um grande enrolador, mas olha que exemplo esdrúxulo. Ele compara Beethoven e Chimbinha com Belo Monte e Balbina. Isso não faz o menor sentido. Balbina pode ser um desastre e Belo Monte também. São dois Chimbinha, viu, Ciro? Qualquer uma. Veja bem, quando você bota uma placa solar, onde é que vai o rejeito dessa placa? Você tem ideia? Não, você é muito jovem. Eu trouxe as primeiras placas solares quando fui governador do Ceará, lá para o Ceará. E o rejeito é simplesmente um rejeito absolutamente tóxico. Certo? E qual é o problema? Energia nuclear, o Partido Verde Alemão mudou de opinião. Era violentamente contra nos anos 70, 80, agora acha que é a melhor energia. Onde é que guarda o rejeito fóssil, o rejeito físsil? Né? Aqui outra enrolação. Na época da construção de Belo Monte, os críticos a essa hidrelétrica não diziam que a energia hidrelétrica de forma geral é ruim. Diziam que era muito ruim a ideia de construir uma hidrelétrica nesse rio especificamente. Um rio onde a gente tem uma sazonalidade climática extremamente severa, como a gente vê agora, né? A gente está sem chuva desde o mês de julho. A gente está praticamente em outubro e a expectativa de chuva agora é para dezembro. Então é metade do ano que não chove nada e o rio não corre e não gera energia. Ao mesmo tempo, é um projeto desastroso que secou com a Volta Grande do Xingu, espalhou desmatamentos por toda essa região extremamente frágil. Então, não é que nenhum tipo de energia hidrelétrica vai prestar, é que Belo Monte sempre foi um projeto ruim. E fortemente defendido pelo Ciro Gomes, apesar do alerta de especialistas de que não ia prestar. Sabe qual é a matriz energética mais limpa e barata do mundo? A hidráulica. E aí, seguinte, nós temos a matriz energética mais limpa e barata do planeta Terra. Errado. Não é nem tão limpa, nem tão barata. Como é que você vai chamar de limpa uma obra que alavancou fortemente os desmatamentos aqui na região do Xingu, fora a área diretamente afetada, e a quantidade de metano que esse lago emite todos os anos, e todo o carbono usado para construir essa obra, esse paredão absolutamente gigantesco,
é equivalente a mais de uma centena de maracanãs só em termos de cimento. Então não é limpo, não é limpo. Os desmatamentos aqui na Amazônia estão estourando. Esse céu está coberto de fumaça. Essa seca fortíssima que a gente vê na Amazônia hoje em grande parte consequência das ações feitas aqui, inclusive nos governos do PT nos últimos anos. E Belo Monte é parte disso. Não só Belo Monte, mas também as hidrelétricas do Madeira. Tudo isso contribuiu muito para os desmatamentos que aprofundaram a seca nessa estação influenciada pelo El Niño também, que é amplificado pelas mudanças climáticas globais. Tudo isso está ligado e Belo Monte exerce um papel sinistro nesse quadro. Então, de limpo não tem nada. Que é de base hidráulica e como evidentemente vai ter um efeito localizado, muito estritamente localizado, você... Errado novamente, o efeito não é muito estritamente localizado. Para ele, o efeito de Belo Monte está restrito praticamente a essa área que está aqui na minha frente, né? Onde tínhamos um rio maravilhoso e que foi substituído por um lago podre. Um rio com praias comparáveis às praias do Caribe e que hoje em dia tá cheio de lama e ninguém pode aproveitar. Mas os efeitos são muito mais profundos. A gente tem... terras indígenas invadidas a cerca de 500 quilômetros daqui, que são impactos indiretos de Belo Monte. A gente tem um aumento fortíssimo no desmatamento de toda a bacia do Xingu, que é o impacto indireto de Belo Monte, né? Mas consequência clara da construção dessa hidrelétrica. Toda essa região foi transformada para pior, com mais degradação ambiental por causa de Belo Monte. Então o efeito não é muitíssimo localizado, como ele diz, não. Muito pelo contrário, o efeito se amplia em várias escalas, locais, regionais, nacionais e globais. Vai criticar o efeito. E a energia vem da onde? Pois é, eu digo que ele fala algumas verdades, né? E aí a gente tem uma questão problemática: a energia vem da onde? O fato é que não existe solução mágica para a questão energética. Mas a gente deve se perguntar, a gente precisa sempre de mais e mais energia? Para que está sendo usada essa energia de Belo Monte? Ela sempre é decodificada em termos de quantos lares poderiam ser abastecidos com essa energia. Mas não é para abastecer lares. Isso aí é para atender a indústria da mineração, de processamento mineral, que é extremamente eletrointensiva, e várias outras indústrias que pouco trazem de contribuição, de fato, para o povo brasileiro. Sem contar que a gente poderia obter uma energia equivalente ou maior até do que essa de Belo Monte, se a gente simplesmente renovasse, atualizasse, melhorasse os equipamentos das nossas várias hidrelétricas construídas pelo país, que estão defasados. Então, existem formas de melhorar o aproveitamento energético, e nós também temos que repensar essa questão de sempre ter uma necessidade progressivamente e infinitamente maior de energia, porque isso é inviável. Belo Monte não tem nenhuma consequência ambiental a ser anotada para que a gente se arrependa ou faça adaptação. Nem Santo Antônio e nem Jirau. Quer dizer o quê? Que os peixes não tem que fazer uma curva agora para fazer subir a Piracema. Está lá feita a coisa, agora sobrevoei lá. Quer dizer o quê? Que os índios não perderam alguma vantagem que haja de acompanhar a seca e de voltar? Olha que calhorda, dizendo que Belo Monte não tem nenhuma consequência ambiental que a gente deva se arrepender. A Volta Grande está em crise, está em colapso ecológico. Certamente os ribeirinhos indígenas da Volta Grande não compartilham da mesma opinião que o Ciro. Ele disse que sobrevoou, mas por que ele não vem agora? Né? Ele que defendeu tanto Belo Monte, por que ele não vem agora ver a situação da Volta Grande e dos povos que vivem ali? Antes de ficar falando besteira que não existe consequência ecológica grave digna de nota. 40% do custo de Belo Monte foram compensações que nós inventamos agora socioambientais.
Sim, houve muito gasto de dinheiro de Belo Monte com compensações ambientais. Agora vai ver qual projeto, qual a ação de compensação ambiental que de fato mudou alguma coisa para melhor aqui na região. Nada, ou quase nada. E eu estou falando sério. Foi quase tudo perdido para a corrupção. Foram financiados projetos para cooptar elementos da sociedade em favor da aprovação, da aceitação da hidrelétrica de Belo Monte. Quanto disso foi revertido em nome dos povos indígenas? Tem povo indígena aqui na área de influência de Belo Monte que está sem água potável para beber. O Ministério Público Federal está entrando em processo contra a Norte Energia porque não tem nem poço decente, uma vez que a água dos rios está contaminada por garimpo. Garimpo que foi impulsionado pelo processo de imigração ligado à construção da hidrelétrica de Belo Monte. Então veio muito dinheiro para compensações ambientais, só que esse dinheiro se perdeu na corrupção. E é isso que eu quero dizer quando eu falo que Ciro Gomes também é responsável por essa relação promíscua com as empreiteiras e com a corrupção. Tudo que ele acusa o Lula naquela entrevista pro Monark, ele está mais metido nisso do que até o próprio Lula, se bobear. Vamos agora seguir com a entrevista do Monark, quando a gente passa para um outro assunto também extremamente delicado, que é a relação do PDT e de Ciro Gomes com o fascismo. Interessante, né? Interessante, não, picaretagem, pô. Ah, sim, pô. E aí fica agora esse bando de gente aí, quer não sei o quê, vamos enfrentar o fascismo. Quem produziu o fascismo foi isto. O encontro trágico de uma crise econômica devastadora com a percepção generalizada, correta do nosso povo de que o PT mergulhou na corrupção. Sim. Lá como hoje. Sem dúvida, a crise econômica e a percepção de uma corrupção no Estado, consequência dessa relação promíscua com as empreiteiras, são um caldo de cultura para o fascismo. Mas a gente não pode se esquecer que Ciro Gomes fez parte da construção dessa relação promíscua, como está evidenciado na sua defesa de Belo Monte, e dada a ineficiência energética dessa obra caríssima, né? Portanto, fica claro que o único grande motivo para a construção de Belo Monte foi o favorecimento das empreiteiras. Então o Ciro está enrolado até o pescoço nisso. Mas sobre o fascismo, você confraternizar diretamente com os fascistas, sem dúvida, te dá uma culpa muito grande nesse processo do florescimento do fascismo e da sua infiltração na esquerda. Vamos dar uma olhada numa conversa do Ciro Gomes com o Aldo Rebelo, organizada pelo pessoal do Nova Resistência, ou então Estrela do Amanhã, não sei, Estrela do não sei o quê, Estrela do Sul. Esses grupos assumidamente neofascistas que rodeiam Ciro Gomes, Aldo Rebelo, e estão se infiltrando no PDT. O Brasil é o entretenimento das bijuterias, certo? Tudo bem. Quando você sabe que no passado todo mundo ganhava relógio, todo mundo usava relógio. Aliás, o Lula carrega um no braço. No braço. No braço. Presente do Chirac, foi? Do Jacques Chirac. Todo mundo sabe que esses presentes eram distribuídos. Isso, essas monarquias sauditas, isso é uma bique. Mas virou uma agenda. Eu estava ontem prestando atenção, almoçando com os amigos e tinha uma televisão na frente. 2 horas que durou esse almoço, o único assunto tratado era isso. O país não trata mais de nada, só trata disso. Ou seja, é uma agenda do entretenimento. Na verdade é isso. Vamos entreter enquanto o país vai deslizando pouco a pouco pelo ralo. E acho que nós temos ao alcance da mão os meios para... Vocês viram então o Ciro Gomes ao lado do Aldo Rebelo passando pano para o escândalo das joias de Bolsonaro, chamando de escândalo das bijuterias. Bijuteria é o colar de 16 milhões de reais. Ele disse que é o entretenimento, né? Ou seja, está diminuindo a importância do escândalo das joias. Para o Aldo Rebelo faz sentido, uma vez que ele defende os militares
até o seu último fio de cabelo, e eles estão totalmente envolvidos nesse escândalo. Mas está aí Ciro Gomes passando pano para Bolsonaro para atacar o PT. Vamos dar agora uma olhada nele envolvido com outro nazifascista, um Farinazi, que é da Marinha, agora atacando o STF, que é uma das pautas da extrema-direita. Observem bem esse vídeo do Farinazi junto com o Ciro Gomes atacando o STF. Ô Ciro, mas vem cá, não é um contrassenso? Que olha só, a gente faz uma eleição aí que nem essa, daí, acho que o presidente Lula teve 50 e poucos milhões de votos, 60 milhões. Quase empatou depois de tudo que aconteceu. Mas vai ver na história, não é um contrassenso que um homem com 60 milhões de votos, seja quem for, o Lula, o Bolsonaro, você, quem chegar lá, tem menos poder do que 12 pessoas, os 11 do Supremo, e mais o presidente do BC, que não tiveram voto nenhum. Você não acha que está na hora de fazer uma reforma constitucional? Porque o problema é esse aí. A gente elege um presidente que já está mandando menos que a rainha da Inglaterra. Você lembra do caso do Bolsonaro? Ele não pôde nomear um delegado de polícia. A Dilma não pôde nomear o presidente Lula para a Casa Civil. Quer dizer, a gente apequenou a presidência da República, né? Tá complicado. Como é que você está vendo tudo isso? Comandante, o fraco líder faz fraca a forte gente. Essa frase não é minha, né? O fraco líder faz fraca a forte gente. Veja, temos que fazer aperfeiçoamentos constitucionais, acho que tem muita distorção. Pelas tantas eu falei, para ver se o povo me entendia, que uma vez presidente ia devolver o judiciário a sua caixinha, o Ministério Público a sua caixinha. Foi uma celeuma gigantesca. Então eu estava pensando no organograma, né? Caixinha é o organograma. Farinazi diz que é um contrassenso o STF, que não teve voto nenhum para ser eleito, ter tanto poder. E Ciro Gomes diz que uma das suas propostas era devolver o judiciário para a sua caixinha. Eles não falam explicitamente, mas o problema deles com o STF é, entre outras coisas, que o STF é contra a lei do marco temporal. E o objetivo desses neofascistas, aos quais o Ciro Gomes está se associando, é invadir e pilhar as terras indígenas. E o STF é uma importante resistência contra essa ação, daí os ataques. Na sequência eu vou mostrar um outro vídeo em que o Ciro Gomes tenta dar uma de inteligentão e defende a caça de animais silvestres no Brasil, o que é ecologicamente inviável e desastroso e desumano, mas é também uma bandeira da extrema-direita que quer se armar e é doida por matar bicho por aí. Você tem, por exemplo, biomassa para a matriz energética, o artesanato de origem tradicional, ou as grandes ferramentas, a própria pesca bem manejada, a própria caça bem manejada. Tudo isso são potencialidades que a gente pode gerar alternativa de emprego e renda, porém o mundo precisa cooperar. Nenhuma das nossas espécies da fauna nativa suporta um manejo de caça no Brasil. Nada, nenhuma. Então fomentar esse tipo de ideia é ou ignorância ou maldade. Na sequência eu vou mostrar um trecho da conversa que o Ciro Gomes teve com o Gregório do Vivier, aquele famoso debate que precedeu as eleições do ano passado, editado com algumas observações minhas. Você reclamou que eu dei uma risada ao falar do Aldo Rebelo. Aldo Rebelo está recentemente, agora, dizendo que o culpado pelo desmatamento são os povos indígenas. Esse é o Aldo Rebelo. Tá? Que mentira grosseira, que mentira grosseira. Então, vamos parar aí, eu vou pedir para a pessoa checar. Olha, essa tua assessoria é uma assessoria de cocô, pode acreditar. Que assessoria, cara? Você acha que todo mundo tem assessora? Eu não sou... Tu acha que o Aldo Rebelo algum dia terá dito uma baboseira dessa? O Aldo Rebelo foi ministro da Defesa do Brasil, o Aldo Rebelo foi presidente da Câmara, o Aldo Rebelo foi ministro da Ciência e Tecnologia. Isso é muito facilmente checável, Ciro. Ministro, bom dia. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: as críticas que estão sendo feitas ao Brasil, tanto do ponto de vista internacional quanto do ponto de vista nacional, sobre um desmatamento descontrolado da Amazônia, são legítimas?
não há desmatamento descontrolado na Amazônia. Na Amazônia há 2 tipos de desmatamentos. Há o desmatamento que é promovido por comunidades indígenas, pela sua agricultura tradicional. Então, ele jamais disse isso. Disse sim. E olha só quem é que está compartilhando esse vídeo do Aldo Rebelo no Facebook. Bia Kicis. Entende o que a gente quer dizer quando diz que Ciro Gomes está fazendo a linha auxiliar do bolsonarismo? Você quer continuar falando mais alguma coisa? Porque está todo mundo aqui dizendo que você quer... E qualquer um pode explicar isso. O Aldo Rebelo falando que o culpado que é a ONG... Deixa eu te explicar como é que funciona a aliança. Aldo Rebelo defende demarcação de terra indígena, mineração em terra indígena, o contrário de demarcação. Defende mineração em terra indígena. Isso daí desqualifica uma pessoa, se for uma estatal, por exemplo, que pague royalties para os índios? Olha... Exatamente, o que eu estou dizendo para mim, não é uma pessoa que eu gostaria de estar do meu lado. Estou dizendo isso. Porra, Ciro, mineração em terras indígenas, é esse teu projeto nacional? Eu faço logo de saída, Cirão, uma sugestão. Vai logo para Paris. É isso. É esse conjunto de vídeos e fragmentos e comentários. Eu espero ter deixado claro que, por mais que Lula seja complicado, na questão ambiental e na questão indígena, por mais que ele esteja entregando muito menos do que prometeu durante a campanha e do que esperávamos, Ciro Gomes seria um desastre muito maior, sob vários pontos de vista, ambiental, indígena, além de flertar perigosamente com o fascismo e de também ser conivente com essa relação incestuosa e corrupta que o Estado brasileiro tem com as empreiteiras. Falou. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.